A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais um livro dos Salmos. E hoje eu quero estudar com vocês o Salmo 1, ou o Salmo 1, como vocês preferirem. Esse salmo ele trata da diferença entre os justos e os perversos. E ele tem 4 partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 2, ele vai tratar do comportamento do cristão, do comportamento do justo. Depois ele vai falar sobre a prosperidade do justo, baseado no comportamento que ele tem em relação às coisas de Deus. Do versículo 4 ao versículo 5, vai falar sobre a diferença sobre o justo e sobre o perverso, ou o ímpio, como vocês preferirem. E o último versículo, versículo 6, fala sobre a ciência de Deus. Então eu vou estudar com vocês esse texto do Salmos 1, onde a epígrafe da minha Bíblia diz: os justos e os ímpios. E no decorrer do texto nós vamos dar algumas paradas e explicar, um pouquinho sobre o que está sendo dito aqui no texto. Mas de antemão eu já queria deixar claro para os meus irmãos que do versículo 1 ao versículo 2, que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é a parte do versículo 1 ao versículo 2 que fala sobre o comportamento do justo, Eu só dei essa lida para vocês se lembrarem do Salmo e vocês entenderem que esse salmo aqui, ele não é um salmo que se trata de exclusão, de um apartheid, Porque eu vejo algumas pessoas, quando pregam ou quando fala desse salmo, é como se o cristão ele se eximisse de ter um relacionamento próximo com qualquer pessoa que não for crente, que não for cristão ou evangélico, como algumas pessoas falam. Eu me denomino cristão porque eu sou seguidor de Cristo. Então, eu vou explicar isso mais detalhadamente depois que eu ler esse primeiro versículo e o segundo versículo, para nós começarmos a estudar o texto. E aí eu vou explicando por que eu estou falando isso. Amém? Então vamos lá. O capítulo 1 dos Salmos, a partir do versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então são os 2 primeiros versículos desse salmo, que trata do comportamento do justo. Porque quando o texto diz bem-aventurado, nós já aprendemos que bem-aventurado é bem feliz, Então, bem feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios.
Vamos lá. Esse não aqui ele não é um não imperativo. Porque quando o não é imperativo, ele é não. E ponto, acabou, é não. Se eu chegar para alguém e falar assim, pô, me presta R$1.000 aí, se eu te falar, pô, não vou te prestar não. Acabou, não tem argumento, é não. É um não imperativo. Agora, esse não aqui, ele tem uma atenuante. Porque quando o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não está dizendo para você não andar com ímpio, que é o que muitas pessoas pregam. Pegam o Salmo 1 para poder utilizar como subterfúgio de dizer que não pode falar com pessoas do mundo, porque ela agora está na igreja, ela agora é uma pessoa santa, uma pessoa remida pelo sangue do Cordeiro, e ela não pode se misturar com as outras pessoas que não são cristãs. Então, ela não vai poder se misturar com alguém da família que não professa Cristo, com as pessoas da escola que não professam Cristo, com as pessoas do trabalho que não professam Cristo, com os seus vizinhos que não professam Cristo. Porque, na verdade, o que o texto está dizendo é que o salmista, melhor dizendo, que o salmista está falando, é que bem-aventurado o homem, e nesse homem aqui não é o homem no sexo masculino, é o homem no sentido de ser humano, tanto mulher quanto homem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu posso andar com o ímpio, eu não posso andar no conselho dele, eu não posso ir pela ideia dele, eu não posso fazer coisas que ele fala que é para fazer porque eu estou indo pelo conselho dele. Eu não posso andar no conselho dos ímpios, pensar as mesmas amebas que o ímpio pensa, pensar as mesmas besteiras que o ímpio pensa, fazer as mesmas coisas que o ímpio faz. É não andar no conselho, não deixar o ímpio te aconselhar o que você tem que fazer, ou andar na vontade dele. Isso é uma coisa. Agora, eu ter relações pessoais ou interpessoais, porque eu sou um ser social, eu preciso me relacionar com as pessoas, e isso independe se essa pessoa é cristã ou não, isso tem que acontecer. Porque senão, como que eu vou evangelizar o sujeito? Se eu não quero me misturar com o ímpio, então como eu vou evangelizar quem? Vou evangelizar crente que está dentro da igreja? Esse é o primeiro toque que eu quero dar em relação a esse salmo. Depois vem a segunda parte. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu posso falar com o pecador? Eu tenho que falar com o pecador. Jesus foi falar com a mulher samaritana, que já tinha casado 5 vezes e agora estava com um marido que não é dela. Jesus deixou Maria jogar bálsamo nos seus pés e enxugar com o cabelo uma prostituta. Quantas pessoas Jesus se relacionou que não fazia parte da igreja, né? E hoje a igreja de Cristo está tão santa que ela consegue pegar o Salmo 1 e criar um apartheid onde as pessoas que estão dentro do aquário, elas são santas o suficiente para não ter que se misturar com outras pessoas. Então a gente precisa entender o que o texto está querendo dizer. Não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Já entendemos isso? Não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter. Ele não está falando que você não pode falar com pecadores, que você não pode ter contato com pecadores, que não pode conversar com pecadores. É com o pecador que você tem que conversar mesmo, porque é para ele que você vai falar de Jesus. É para ele que você vai evangelizar. É ele que você vai evangelizar. Agora, o texto está dizendo, não se detém no caminho dos pecadores. É você não se deter no caminho dele. É você não fazer o que ele faz. Você está andando na rua com um amigo seu que você sabe que é pecador. Daqui a pouco ele fala assim, vou dar um pulinho na casa das primas. Meu irmão, ele vai para a casa das primas e você vai embora para o seu caminho. É não se deter no caminho do sujeito. Vou contigo também. Aí você está se detendo no caminho do pecador. Agora, não é para deixar de falar com o pecador. Pecador,
ímpio. Escarnecedores são pessoas que têm que fazer parte da nossa lista de evangelização. Senão, como que eu vou falar de Cristo? Eu vou falar de Cristo para quem? Para o meu irmão que está dentro da igreja, que escuta todo dia falar de Jesus, que já está convertido? É para ele que eu vou falar de Cristo? Para finalizar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. De repente você está numa mesa com os amigos, sentado, tomando um refrigerante, ou seus amigos que não são ímpios estão lá tomando a cerveja deles. O papo está maneiro, está tendo uma resenha legal, cada um na sua vibe, cada um no seu quadrado, mas alguém começa a desdenhar a sua religião, a sua fé. Com licença que eu vou no banheiro, levanta e sai. Ou se você sabe que ali, naquela mesa, tem pessoas que vai te escarnecer a partir do momento que você sentar naquela mesa para compartilhar a resenha, você também não senta. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Pessoas que vão debochar, pessoas que vão fazer piada, pessoas que vão fazer graças com a palavra do Senhor, com a sua própria pessoa, por você ser um cristão. Então você não vai se assentar nessa roda, porque essas pessoas são o quê? Escarnecedores. Mas isso também não quer dizer que você não possa falar com o escarnecedor. Mesmo aquele cara que debocha, que ri, que fala que Jesus não é nada disso, outra coisa qualquer, beleza, mas é esse cara que você tem que falar de Jesus para ele. É esse cara que você tem que falar de Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. A gente só tem um papel de falar. Nós somos apenas um instrumento transmissor da palavra do Senhor, porque o trabalho quem faz é o Espírito Santo. Então, eu quero que vocês entendam que o Salmo 1 não está excluindo ninguém da salvação. Não está criando um apartheid e muito menos uma exclusão. O salmista só está chamando a atenção, dizendo que aquele que é justo, que anda na vontade de Deus, ele não pode andar no conselho do ímpio. Ele não pode se deter no caminho do pecador. O pecador está ali fazendo coisa errada, você não vai ficar ali junto com ele. Você vai seguir o seu caminho. E você não vai sentar na roda de quem está escarnecendo o nome do Senhor, e muito menos o seu nome, fazendo piada porque você é crente. Agora, nenhuma dessas situações diz que é para você não ter contato com essas pessoas. Muito pelo contrário, são essas pessoas que fazem parte do nosso bojo de evangelização. Caso contrário, não tem porquê eu pregar para ninguém, porque são essas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Para finalizar, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o prazer do justo, daquele que é bem-aventurado, daquele que entende tudo isso que nós acabamos de falar, ele tem um prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Esse é o comportamento de um homem e uma mulher de Deus. E depois, no versículo 13, ele vai entrar na questão da prosperidade. Quando a prosperidade aqui não é dinheiro, porque as igrejas hoje, quando falam de prosperidade, as igrejas que fazem parte do sistema religioso, quando falam de prosperidade, eles pensam logo em dinheiro, em campanha, em oferta, em dízimos. Mas a prosperidade aqui é um outro tipo de prosperidade. É a prosperidade bíblica, e não a prosperidade do homem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse varão, né, esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse cara, essa pessoa, né, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, eles vão ser como árvore plantada junto à corrente de águas. Vocês já repararam que toda árvore que é plantada perto de uma água, seja de um rio, seja de uma lagoa, as suas folhas não secam, não murcham. Elas estão verdes 24 horas por dia. O tempo não causa efeito nessa árvore. Por exemplo, outono, verão, primavera, essas coisas é como se não existisse,
porque ela está todo o tempo sendo alimentada por quem? As suas raízes estão lá na água do rio, então está sendo alimentada direto do rio. E a água tem a ver com o Espírito Santo de Deus, que nós sabemos que né, é um símbolo do Espírito Santo. Então essa pessoa está sendo alimentada, essa árvore, Deus está comparando essa pessoa como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo que faz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, nada dá errado na vida desse sujeito, na vida dessa sujeita que faz a vontade do Senhor, porque ele é como árvore plantada em corrente de águas. Como, a palavra como é igual, semelhante, parecido, né? Que no devido tempo dá o seu fruto. Então, essa pessoa, ela vai ser próspera em tudo que fizer na sua vida. E aí, no versículo 4 e 5, o salmista fala sobre essa diferença daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz a vontade de Deus. Ele vai falar: os ímpios não são assim. Não são assim como? Ele não é como árvore plantada junto ao ribeiro d'água. Ele faz tudo errado, entendeu? Ele não faz a vontade de Deus, ele não pratica a leitura bíblica de Deus. Ou seja, o ímpio não tem nada a ver com aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, no versículo 4 e 5, o salmista ele vai fazer essa comparação. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque são coisas diferentes. Naquele grande dia, o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, os justos dos ímpios, os peixes bons dos peixes ruins, ou qualquer outra analogia que vocês queiram colocar entre o bom e entre o mal. Vão ser separados. Então, o salmista está dizendo que os ímpios não são assim, não são como árvore plantada junto ao ribeiro d'água. São, porém, como palha que o vento dispersa. Ou seja, não tem... A palha, quando o vento bate na palha, ela vai para qualquer lado que o vento levar. Ou seja, ela não tem uma direção, ela não tem um caminho a seguir. Ela está à deriva. Mas os cristãos, não. Aquele que faz a vontade do Senhor, não. Eles têm direção. Eles sabem para onde estão olhando. Eles sabem em quem eles têm crido. Eles sabem qual é a finalidade deles nessa terra. Eles sabem o que tem que fazer como servos de Deus. E para finalizar, o versículo 6 fala sobre a ciência de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus. Deus sabe quem é dele, Deus sabe quem não é dele. E no versículo 6 vai dizer assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, se Deus conhece o caminho do justo, ele sabe que o justo é justo e para onde o justo vai. Agora, os ímpios, o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus. O Salmo 1 é o salmo que fala da diferença entre o justo e o perverso. Eu prefiro usar essa palavra perverso mais do que ímpio. E o perverso quer dizer a mesma coisa, mas parece que soa melhor, pelo menos para mim. Então, é a diferença entre os justos e os perversos. E como eu falei no versículo 1 até o versículo 2, esses primeiros versículos que tratam do comportamento, ele não é um apartheid, ele não é uma exclusão social de quem é crente para quem não é, muito pelo contrário, mas ele nos dá uma orientação de que nós não devemos andar no conselho, não devemos andar no caminho e nem devemos andar na roda. No conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Mas isso não nos impede de andar com essas pessoas. Nós só não podemos andar no conselho, se deter no caminho
e se assentar na roda. Agora, se eu não falo, se eu não tenho um relacionamento no sentido, né, de amizade com essas pessoas, a ponto de eu poder falar de Jesus para elas, eu vou falar de Jesus para quem? Para quem que eu vou falar de Jesus? Porque o texto é bem claro, ímpios, pecadores e escarnecedores. Se eu não vou falar de Jesus para essas pessoas, eu vou falar de Jesus para quem? Porque essas pessoas, com certeza, elas estão no mundo. Esse tipo de pessoas. E é esse tipo de pessoas que tem que ouvir o Evangelho. Agora, se eu me fecho em copas e acho que por eu ser um santarrão, por eu estar numa congregação, por estar numa caixinha de sapato, todo mundo aqui é santo e quem está lá fora é do diabo, Jesus morreu inutilmente. Jesus morreu inutilmente. Porque a pregação do Evangelho consiste em morte e ressurreição de Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. E eu preciso falar desse Evangelho para aqueles que não o conhecem ainda. Agora, se o Salmo 1 passa a ser, para mim, um apartheid e um texto de exclusão de cristão e não cristãos, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na face da terra como cristão. Amém? Então fica aí a palavra do Senhor, Salmos 1, e que o Senhor possa falar melhor ao coração de vocês quando vocês lerem o Salmo. Talvez o Senhor queira falar de forma diferente com vocês. Então leiam, meditem. Talvez o Senhor esteja esperando você ler e meditar para poder falar algo no seu coração. Amém? Fique com Deus e um ótimo dia para todos.